nosso crescimento e elevo espiritual. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da pérola de grande valor, registrado em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, que diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca as boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. É interessante nós meditarmos nesta parábola, que traz-nos duas interpretações diferentes. Os irmãos vão encontrar talvez alguma outra pessoa ministrando uma interpretação que eu costumo de chamar de antropocêntrica. Por quê? É aquela interpretação que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo. Qual é esta interpretação desta parábola? Esta interpretação interpreta que o homem negociante é Cristo, e a pérola ou as pérolas, e uma pérola de grande valor, é o homem. A outra interpretação, que é a que eu acredito ser mais fiel ao texto, aquilo que o Senhor estava ensinando aos seus discípulos, ela tem como a pérola Cristo, ou melhor, a pérola, o reino de Deus, o reino dos céus, e o homem negociante, a gente, nós pecadores. É interessante notar, louvado seja Deus, que este tipo de interpretação para esta parábola, eu poderia chamá-la de mais turbulento da igreja, no contexto de que nós temos tentado atrair as atenções para nós, os hinos são para nós, os cultos têm que nos agradar. Se isso não fizer, nós não nos importamos se está agradando a Deus ou não. Esta é a realidade do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Sendo assim, os irmãos vão ver alguém falando sobre a interpretação da pérola de grande valor no primeiro contexto que eu falei para vocês, em que a pérola somos nós e o homem negociante é Cristo. Mas eu não quero trazer esta interpretação aos irmãos. Aqui nesta noite nós vamos meditar neste texto com a seguinte visão: a pérola é o reino de Deus, é o reino dos céus, e o homem negociante somos nós. Porque, irmãos, como pessoas, somos empreendedores desde pequeno. Se os irmãos observarem, a princípio, quando nós começamos a vida, somos empurrados, não é? Quando pequeno, dificilmente você vai ver uma criança que gosta de ir à escola. Aleluia, salvo algumas raras exceções, até o momento em que ele começa a criar um vínculo de amizade, um vínculo lá na escola, ao ponto de que, louvado seja Deus, ele comece a ter prazer de lá, mas até então, sem nenhuma mentalidade de conquista, sem nenhuma mentalidade, aleluia, de buscar algo para si mesmo, mas por causa do ambiente. Mas daqui a pouco ele começa a ter uma consciência, e como homem negociante, ele começa a buscar algumas pérolas. É assim que funciona na vida. Daqui a pouco ele entende que ele precisa de conhecimento para ser competitivo em algumas áreas. Daqui a pouco ele começa a crescer um pouco mais, e ele entende que o mundo é verdadeiramente competitivo, e ele começa a buscar algumas outras pérolas. Ele vai negociando, ele entende, louvado seja Deus, que ele precisa de alguém para repartir projetos, sonhos, conquistas, e aí ele vai em busca do par, aquele par perfeito que as pessoas sonham e nem imaginam, que não existe par perfeito, existe construção bem feita, aleluia. E aí nós começamos a projetar a conquista de mais uma pérola, aleluia.
mas não para por aí. Daqui a pouco a gente quer conquistar um carro, a gente quer conquistar uma casa, bens materiais, e aí nós continuamos negociando e alcançando algumas pérolas nesta vida. Para os irmãos terem uma ideia, até o ponto, aleluia, de nós encontrarmos a grande revelação de Deus para todos nós que estávamos afastados da cruz, aleluia, até o momento em que o Evangelho se revela a nós, e aí nós encontramos a pérola. Até então, algumas pérolas, algumas coisas importantes para a nossa vida, mas daí então encontramos a pérola. E aí a Bíblia diz, irmãos, neste texto de Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, que quem acha esta pérola, vende tudo quanto tem e compra esta pérola, e adquire esta pérola. É interessante notar, porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, e que as boas novas, ela entra dentro de nós, quando nós começamos a conhecer o reino dos céus, aleluia, nós começamos a valorizar algumas coisas que outrora não valorizávamos. É interessante notarmos que, quando nós nos encontramos dentro do reino dos céus, a impressão que dá é que nós perdemos algumas coisas. Aleluia, porque quando nós nos encontramos no reino dos céus, alguns amigos, entre aspas, nós perdemos. Quando nós nos encontramos no reino dos céus, aquele que tem um trabalho que, aleluia, vai ofender a sua fé, aquele que, louvado seja Deus, muitas vezes está ali vendendo bebida alcoólica, muitas vezes está enfiado nessas situações que muitas vezes para o servo de Deus é complicado, aleluia, ele se vê quase que constrangido dentro do coração a não fazê-lo mais, e aí ele perde por causa da pérola. Aleluia, e é interessante porque muitas vezes até família se afasta quando você encontra esta pérola. E a parábola da pérola de grande valor nos diz que, aleluia, quem acha esta pérola, este homem de negócios que conquista algumas pérolas, e ao encontrar esta pérola, ele vende tudo, inclusive as pérolas que ele já havia conquistado, aleluia. Para conquistar esta pérola, a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensinando, que o reino dos céus é semelhante a isso. Agora, quando observamos o contexto do lugar e de quem, para quem Jesus estava falando, nós vamos lembrar que Jesus estava falando para os seus discípulos, não tinha nenhum judeu lá fora os seus discípulos. Ele havia chamado, ou melhor, acabado algumas instruções, ido para casa, e os seus discípulos o acompanhou até a sua casa. E então Jesus diz aos seus discípulos na segunda parábola, que ele conta dentro da casa, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tinha para comprá-la. Irmãos, Jesus ele usa uma linguagem conhecida dos discípulos, porque as pérolas ela tinha uma ligação direta com o mar, porque a pérola originalmente ela vem de animais marinhos, e os discípulos quase todos pescadores. Jesus estava falando de uma linguagem que eles conheciam.
E as pérolas naqueles dias eram joias de muito valor, e chegava a ser mais valoroso, por exemplo, do que uma pedra de jaspe, de safira, porque era muito usada no ornamento de vestes de quem tinha condição financeira. E aí Jesus usa esta parábola para falar com seus discípulos, que na maioria eram pescadores, e que ele estava querendo ensinar uma grande verdade a eles a respeito do reino dos céus. E quando Jesus está ensinando os seus discípulos que quem se encontra no reino dos céus, ele abdica de tudo por causa do reino, ele não está falando de percas. Alguns de nós muitas vezes interpreta como perca o afastamento de algumas pessoas da nossa vida pelo simples fato da nossa fé. Muitos de nós temos como perca, muitas vezes, algumas coisas materiais que estavam à nossa disposição, e de repente, quando chegamos ao reino dos céus, parece que essas portas se fecham. Algumas pessoas a têm por perca, e eu quero trazer uma nova visão a você aqui, meu irmão, aleluia. Quem está no reino dos céus e renuncia ou abdica de algumas coisas por causa do reino dos céus, não está perdendo, ele está investindo. Nós não perdemos, nós investimos. Aleluia, porque quando uma pessoa se afasta de nós por causa da nossa fé, nós estamos dizendo: Jesus, o Senhor é a minha melhor escolha. Daqui a pouco esta mesma pessoa, ela vai reconhecer que a tua importância no reino dos céus é tão grande que ela precisa se aproximar de você novamente. Quando você abdica de algumas situações terrenas por causa do reino dos céus, você não está perdendo, você está investindo. Porque quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, bom mestre, nós deixamos tudo e te seguimos, o que havemos de ganhar com isso? Jesus disse: aleluia, 100 vezes mais nesta vida, e por final a vida eterna. Há uma promessa, louvado seja Deus, para quem abdica, para quem deixa, para quem muitas vezes, mesmo sem querer, é abandonado simplesmente porque você está na fé, servindo ao Senhor. Aleluia, entenda, isto não é perca, é investimento. Pastor, então toda vez, meu irmão, toda vez que você tem que fazer uma escolha, e a tua escolha é para honrar a Deus, é para glorificar a Deus, é por causa do reino dos céus, fique sabendo que não é perca, é investimento. Aleluia. Pastor, mas vale a pena? Escuta, o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquela casa, com esta parábola de 2 versículos, era exatamente isso: vale a pena renunciar pelo reino dos céus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 26, está escrito: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O versículo está nos falando sobre a vida de Moisés, aleluia, que ele teve por maior riqueza o vitupério, a vergonha de andar com Cristo, do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele sabia que tinha recompensa. Lá na antiga aliança, Moisés, ele preferiu o vitupério, a vergonha de servir a Deus para os egípcios, aleluia, do que, louvado seja Deus, os tesouros que tinha à sua disposição nas terras de Faraó. Sabe por quê? Porque ele sabia que havia uma recompensa.
Pastor, mas esse negócio é meio difícil de entender. 1 Coríntios 2:9. Aleluia, quando se fala do reino dos céus, meu irmão, se fala de coisa que os olhos não vê. Aleluia, se fala de coisas que muitas vezes são mistérios ocultos, escondidos em Deus, prontos para dar àquele que recebe a Cristo e que decide servir a Deus, e são tesouros incalculáveis. Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus investe no reino dos céus, não porque espera uma recompensa terrena, porque recompensa terrena, ela pode alegrar o coração por um tempo, mas ela é transitória, é passageira. Você está entendendo isso? Agora, como Paulo disse que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então escuta, meu irmão, o que Deus tem preparado para você, você nem imagina. Aleluia, só precisa um pouco mais de cuidado para buscar no celeiro de Deus aquilo que tem preparado Deus para os seus filhos. Aleluia. Pastor, mas é tão mais fácil fazer investimento na terra, porque na terra os meus olhos veem, as minhas mãos apalpam. Mas a Bíblia diz em Mateus 6:19 ao 21: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam e arrombam. Louvado seja Deus. Numa outra tradução, minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A palavra de Deus nos exorta, e Jesus, ensinando os discípulos, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca por pérolas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, ele renuncia tudo e ele investe, ele compra esta pérola. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Jesus está nos falando sobre algo que os nossos olhos não veem, aleluia, mas que pela fé é possível, pela fé presente de Deus, são dádivas que a igreja precisa aprender a usufruir delas. Pastor, mas é tão difícil compreender isso. Então deixa eu ler outro texto, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Esse negócio de vida espiritual, pastor, é tão confuso, é tão difícil, para o mundo. A Bíblia diz que a palavra da cruz para o mundo é loucura. Como é que você investe no espiritual? Aleluia, quem é espiritual entende, porque sabe, aleluia, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Aleluia, aquilo que Deus tem para a tua e para a minha vida é coisa sobrenatural. Aleluia. E a Bíblia nos exorta: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais que temos nada mais é do que acrescentamento de Deus, e se eu e você invertermos o valor, a nossa vida vai ser de decepção e frustração.
Se nós começarmos a nos apoiar em tesouros terrenos, em investimentos, seja ele financeiro ou em pessoas, aleluia, a nossa decepção vai ser grande. Por quê, irmãos? Porque aqui tudo é transitório, vem e vai, aleluia. Agora, se o teu investimento for espiritual, for no reino dos céus, for nas coisas de Deus, você vai ver que as janelas do céu vai se abrir para a tua vida de tal forma, aleluia, que você vai ter suprido todas as tuas necessidades em glória, aleluia. Até porque isto é uma promessa de Deus. Deus nos prometeu esses tesouros. Jesus fala nesta parábola por meio de alegoria, usando a pérola, aleluia, para transmitir para nós alguns valores que devem ser, aleluia, por nós cultivados no reino dos céus. Porque são promessas. Isaías capítulo 45, versículo de número 3, a Bíblia diz: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Aleluia. Ele está falando sobre uma promessa de um tesouro escondido, para que a gente saiba que Ele, o Senhor Deus dos exércitos, nos conhece com intimidade. Quando fala de chamar pelo nome, aleluia, está falando de intimidade, de conhecer, aleluia, com intimidade. Escuta isso, meu filho, louvado seja Deus, aleluia. Deus tem promessa de coisas grandiosas do seu reino para a minha e a tua vida. Aleluia, aleluia. E nós precisamos aprender que deve haver uma reciprocidade. Deus prometeu que nos daria, mas a parábola nos diz que o homem negociante de pérolas, quando acha essa pérola, ele pega tudo o que tem, todas as demais pérolas que ele já havia conquistado, todos os seus bens, vende para comprar esta pérola. Ali está falando de investimento. E aí nós vamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44, está escrito: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo quanto tinha, todo seu. Aleluia, ela deitou tudo o que tinha, todo o seu. É interessante este texto, porque vocês avaliam, louvado seja Deus, que o segredo do investimento no reino de Deus neste texto não é o valor monetário. Aleluia, não é, porque quando você entrega, quando você devolve dízimo, ou quando você dá oferta, aleluia, não é só a questão monetária. Uma pessoa que trabalha 30 dias no mês para ganhar um salário mínimo de R$1.100, e ele devolve R$110 de dízimo, ele não está só, a questão não é só o monetário, ele está pegando dos seus 30 dias de trabalho, 3 dias que ele levantou de manhã e foi dormir de noite, e está dizendo assim: Senhor, esses 3 dias eu dedico ao Senhor, eu sacrifico a Ti em adoração e louvor. Não é só a questão monetária, aleluia. Por 3 dias, durante os 30 dias, ele faz inteiramente como louvor e adoração a Deus, aleluia. E aí nós observamos Jesus trazendo uma interpretação linda para esta história, como esta mulher, ela faz um investimento
investimento no reino dos céus. Como assim, pastor? Vocês vão entender. Aleluia, eu tive analisando hoje para poder estar falando com vocês que o principal jogador de futebol brasileiro, segundo as mídias, ele ganha por volta de 14 milhões de reais por mês. Isto dá quase 467 mil reais por dia. Aleluia. Parece muito, não parece? E é. Aleluia. Ele ganha aí pouco mais de 16, se não me falha a memória, mil reais por hora. 12 mil reais por hora. Pouco mais, quase 13. R$1.000 por hora. Aí é como se um jogador desse de futebol chegasse numa igreja dessa, e ele em todo culto que viesse tirasse R$5.000 de oferta e colocasse na salva. A gente ia olhar e dizer: meu Deus, como ele é cooperador. R$5.000 que ele colocar numa salva, na hora de culto, ele já ganhou quase R$30.000. Só durante o culto. E o culto acaba e ele continua ganhando. O culto acaba e ele continua ganhando. Porque ele ganha quase R$13.000 por hora. Trabalhando ou não, dia de folga ou não, com feriado, com tudo ele vai ganhando. Cada hora ele ganha R$13.000. Aleluia! E o que Jesus viu naquele dia que ele chegou perto do gasofilácio, e que as pessoas estavam trazendo ofertas para depositar no gasofilácio, Jesus olhou e viu que tinha pessoas prósperas, e que deitava bastante moeda. Mas aí Jesus viu que tinha uma mulher, que ela chegou com 2 moedas, que em uma outra tradução diz que valia um nome até estranho, quadrante, se não me falha a memória. Aleluia! Aqui as 2 moedas valiam centavos, e ela coloca toda no gasofilácio. Aí Jesus chama os discípulos, diz assim: vocês viram? Teve gente que ofertou muito, mas observe esta mulher. Aleluia. Aleluia. O meu investimento no reino de Deus vai muito aquém do que questões financeiras. Questões financeiras, aleluia, são questões que ficam, que não tem valor nenhum no reino dos céus. Aleluia. O que tem valor é o investimento, o sacrifício que você está disposto a fazer, aleluia, em prol do reino dos céus. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: esta mulher ofertou mais do que todo mundo. E eles não entenderam. Como assim, Jesus? Teve gente que ofertou assim, mas muito, muito, muito mais do que ela. Jesus disse sim, para eles naquilo não fez falta nenhuma. Ele estava dando do que estava sobrando. Esta mulher não, ela pegou tudo o que ela tinha. Você está entendendo o que é o coração de um adorador de Deus, de quem confia plenamente no Senhor? Aleluia. Ela tem a visão de que o reino dos céus é tão próspero, o reino dos céus é algo tão magnífico, que tudo que ela fizer aqui de forma material, monetária, física, o reino dos céus devolve para ela, porque é investimento que está fazendo nele. E o reino dos céus, ele tem o que o olho não vê, o ouvido não ouve, não sobe ao coração do homem. Aleluia. E eu e você precisamos entender este mistério profundo, porque quem encontra o reino dos céus é como encontrar uma pérola de valor. Não é sacrifício simplesmente, não são percas simplesmente, são investimentos que fazemos. E aí, meu irmão, vem a promessa e o cumprimento das promessas de que nós iremos viver o melhor de Deus na terra, porque estamos no reino dele. Aleluia.
E aí eu comecei a meditar nisto, no texto desta viúva, e o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, no dia de hoje me levou em Provérbios 13:7, quando o escritor disse assim: há alguns que se fazem ricos não tendo coisa alguma, e outros que se fazem pobres tendo riquezas. Há quem se faça rico não tendo nada, e há quem se faça pobre tendo tudo. Quem é espiritual entende isso. Quem é espiritual entende isso, entende que prosperidade é simplesmente ausência de necessidade. Eu não tenho falta de nada, não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. E se Jesus me levar hoje, tem muro de jaspe, ruas de ouro, mansões celestiais, aleluia. Tem um lugar que o olho não chora, que o coração não sofre. Louvado seja Deus por isso, que as Escrituras, ela nos traz esta palavra, aleluia, para que eu e você possamos entender que o reino de Deus não é comida e bebida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de viver esse tipo de relacionamento com o reino dos céus. E quando eu meditava nisso, o Espírito de Deus ministrou no meu coração que precisamos ter um relacionamento com o reino dos céus padrão Abraão. Um relacionamento padrão Abraão. Como assim, pastor? Gênesis 22. Há uma grande diferença entre Abraão e Jó. Os dois eram grandes homens de Deus, mas vocês vão entender aqui hoje. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal. Um grande homem de Deus. E que perdeu tudo. E que os seus filhos também morreram, os 10. Diante de algumas catástrofes, em um único dia ele perde tudo e fica um ano. Segundo alguns estudiosos, aleluia, o sofrimento de Jó demora cerca de um ano. Um ano chorando o luto dos filhos, a perca dos bens e a perca da saúde. Mas entenda, há uma diferença entre perder e investir. Jó perdeu, ele não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu e você sabemos, Satanás estava querendo provar para Deus que Jó não era o que parecia ser. E ele se frustrou, bem feito. Mas no caso de Abraão não. No caso de Abraão, não foi uma catástrofe que matou seus filhos, não. Simplesmente Deus disse assim: Abraão, Abraão, dá-me o teu filho em holocausto. Abraão não teria o filho morto numa catástrofe e a notícia, aleluia, chegado na sua casa como uma bomba, não. O que Deus faz com Abraão? Eu quero o teu filho, você vai levá-lo e matá-lo. Eu quero o teu filho. Aleluia. Relacionamento padrão Abraão. Por que Deus pediu Isaac? Era o filho da velhice. Irmão, filho da velhice fica abusado. Já viu? Porque a mãe e o pai é mais avô do que pai e mãe. E aí os meninos ficam meio abusados. Quando é filho de novo, aí, como diz um linguajar aqui mineiro, a giripoca pia cedo. Quando é vô e vó, não, passa mel na boca, é um monte de situação, né? Isaac era o filho da velhice. Era o filho da promessa. Abraão passou muito tempo procurando um herdeiro. Queria fazer até de Eliezer o seu herdeiro, o mordomo da casa.
Depois foi o filho da escrava, Ismael. Mas não era, o herdeiro era o que Deus prometeu. Aí Deus pega e fala assim: bonito filho, estou conjecturando, tá bom? Menino bom, dá ele para mim. Relacionamento padrão Abraão. Aleluia. Sabe o que é esse relacionamento? Não existe nada nem ninguém entre você e Deus. Entendeu isso? Nada nem ninguém. O que é mais importante na tua vida? Aleluia. Não existe nada nem ninguém entre você e Deus. De você para baixo tem que ter uma escala, um padrão que é bíblico também, mas entre você e Deus não deve ter nada. Este é o padrão, modelo Abraão. Abraão simplesmente pega o menino, pega o cutelo, pega a lenha, pega o fogo, pega o animal, pega os escravos, vai até o monte, louvado seja Deus, e quando ele chega no pé do monte, ele diz para os empregados: fica aqui, porque nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Relacionamento modelo Abraão. Aleluia. Sabe o que é isso? Ele se relacionava de uma forma tão íntima e profunda com Deus. Aleluia. Que Deus pediu filho, ele disse: é esse o investimento, então toma. Aleluia. Mas a intimidade de quem anda com Jesus é uma coisa tão fantástica aqui. O escritor de Hebreus, ele afirma de forma categórica: Abraão cria que das cinzas Deus traria Isaac novamente. E eu, conjecturando algumas vezes com os irmãos, eu cheguei a dizer algumas vezes aqui para os irmãos que Abraão, ele monta o altar, ele põe a lenha, ele deita o filho em cima do altar e amarra. Aleluia. Ele acende o fogo, ele pega o cutelo, e na mente dele era: se eu tiver que matar ele, e ele morrer, e ele queimar em cima deste altar e ficar só cinzas, Deus vai abrir as janelas do céu, vai pegar as cinzas, aleluia, vai trazer Isaac de volta e vai dar ele para mim, porque quem prometeu Isaac para mim foi ele. Aleluia, irmãos. Este é o relacionamento padrão Abraão. Não tem nada entre você e Deus. Relacionamento padrão Abraão. Está entendendo? Quando eu e você se relaciona com Deus assim, investir no reino de Deus não é perca. A gente nunca fica pesaroso. A gente sabe quem foi que nos chamou, aonde nós estamos investindo. Aleluia. E Jesus fala isso para os seus discípulos. Meus irmãos, ensinando aos seus discípulos, louvado seja Deus, como eles deveriam tratar o reino de Deus. E sabia que isso contagia? Se na sua casa o reino dos céus for prioridade, quem vem atrás de você também vai ter o reino de Deus como prioridade. A Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel 23, 15 e 16: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Ali o texto está nos falando de 3 valentes de Davi: Josebe, Eliezer e Samar. Eram homens que não precisavam provar nada para Davi, porque se vocês lerem a história de 2 Samuel, no capítulo 23, vocês vão ver, aleluia, que Josebe, ele simplesmente com uma lança matou 800 homens numa guerra contra os filisteus. Sozinho, com uma lança, matou 800. Eliezer, a Bíblia diz que ele se propôs a guerrear contra os filisteus, e ele combateu o dia inteiro
inteiro com uma espada na mão, e quando chegou no final do dia, a guerra tinha sido vencida, e a espada e a mão dele parecia um único objeto. A espada havia colado na mão dele. Quando terminou a guerra, eles não conseguiam tirar a espada da mão de Eliezer, de tão valente que ele era. A espada colou na sua mão durante um dia inteiro de batalha em que Deus usou para abençoar Israel. Eles não precisavam provar nada para ninguém. Samar, o outro valente de Davi, a Bíblia diz que ele se pôs no meio do arraial dos filisteus. Todos os homens de guerra que estavam com ele, do exército hebreu, correu. Ele ficou sozinho. Os filisteus cercaram ele no arraial, e ele pegou uma espada. Aleluia! Ele não precisava provar nada para ninguém. Mas aí Davi estava na caverna de Adulão, em um dos seus frontes de guerra. Os filisteus estavam no acampamento dos filisteus, aleluia, lá em Belém. Eles haviam armado um acampamento próximo da cisterna que havia em Belém. E a Bíblia diz que ali Davi teve sede e não tinha água. E o rei estava lá, e de repente Davi olhou e falou assim: quem dera, gente, que tivesse água aqui daquela cisterna lá de Belém para a gente beber. Josebe, Eliezer e Samar, um olhou para o outro e disse: o rei quer beber água, e ele quer daquela fonte. O problema é que na fonte, na cisterna de Belém, estava acampado o exército dos filisteus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem investe no reino de Deus não perde, é investimento. A Bíblia diz que os três romperam no meio do exército dos filisteus. Eles combateram até chegar na cisterna, somente os três. E eles pegam um cântaro de água, ele enche o cântaro de água, aleluia, e eles voltam combatendo no meio do exército dos filisteus. Louvado seja Deus. Eles rompem e chegam novamente na caverna de Adulão. E quando eles chegam na caverna de Adulão, lá estava Davi. Aleluia. Eles chegam para Davi e diz assim: Davi, aqui, ó rei, tu queria da água da cisterna que estava em Belém? Nós fomos buscar para o rei. Aleluia. Nós fomos buscar água lá na cisterna de Belém para o rei. Aleluia. Só que Davi olha e diz assim: não posso beber esta água. Como assim, pastor? Que frustração. Frustração o quê, irmão? O líder é espelho para o liderado. O cabeça é espelho para o corpo. Louvado seja Deus. Davi pega a água e diz assim: como eu poderia beber desta água? Esta água, ela foi adquirida com um preço de sangue. Vocês ofertaram a vida de vocês para mim beber água. Aleluia. Ele pega a água na botija, ele olha para o céu. Deixa eu conjecturar aqui. Ele olha para o céu e ele diz: Senhor, aqui está o sacrifício que os teus filhos fizeram. Não é a mim, é o Senhor. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Investimento em prol das coisas de Deus não é perca, é investimento. Davi pega aquela água e ele começa a derramar na caverna de Adulão, dizendo: Deus, recebe, isso aqui é um sacrifício. Eu não tenho manjares aqui agora, eu não tenho bois nem ovelhas para colocar diante do altar, mas aqui está a água que os teus filhos foram buscar lá na cisterna de Belém e que ofertaram por meio das suas próprias vidas. Vocês estão entendendo, irmão? Quem acha, aleluia, o reino dos céus, quem acha esta pérola, louvado seja Deus, ele se abdica de tudo por ela. Ele entende o valor que ela tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Você foi encontrado pelo Senhor. O evangelho entrou na tua vida. Saiba que isto é o maior tesouro da tua vida.
porque lá um ladrão não mina, não rouba. Aleluia. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A riqueza desta pérola nos fez próspero. Louvado seja Deus. Como disse o escritor de Provérbios que nós lemos aqui: a quem é pobre, quem se diz pobre, sendo rico. Aleluia, louvado seja Deus. 2 Coríntios 6,10: como contestados, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Esta pérola gerou em você tesouros escondidos, e o apóstolo Paulo diz que nós temos esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Apocalipse 2,9: conheço as tuas obras, a tua tribulação. Olha o que Jesus diz à igreja de Esmirna. As 7 igrejas da Ásia Menor, somente 2 não têm repreensão: Esmirna e Filadélfia. Aleluia. Esmirna ouve da parte do Senhor: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. E aí o Senhor Jesus diz assim: a tua pobreza. E aí vem um parêntese. Jesus diz assim: mas tu és rico. Ele diz: eu conheço o teu sofrimento, a tua tribulação, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua pobreza. E depois, num parêntese, ele diz: porém tu és rico. Escuta, eu e você recebemos da parte de Deus tesouros incalculáveis, e você faz parte disso. Quando Jesus está falando da parábola da pérola de valor, Ele está dizendo: você negociou muita coisa durante a vida, até o dia que você encontrou com o Evangelho, com o reino dos céus, e o reino dos céus provocou na tua vida uma mudança completa. Você foi capaz de deixar tudo pelo reino dos céus, e quem faz isso está debaixo de uma promessa de receber 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. O teu tesouro não está aqui. O que Deus tem preparado para você é espiritual. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração. Meu irmão, está na hora, está no tempo de sair um pouco da terra e se aproximar mais das coisas do céu. O céu está nos esperando, o céu está nos aguardando com coisas celestiais e profundas. Ah, pastor, é só quando eu for? Não. Aleluia. A noiva do Cordeiro, ela é a detentora das promessas espirituais dadas ao homem na terra. Como noiva, como igreja, o Espírito de Deus, ele veio para adornar e trabalhar sobre a minha e a tua vida. Fecha os teus olhos aí agora. Pastor, eu ainda estou na terra e eu tenho ainda algumas necessidades. Sim, aleluia. Se dedique ao reino dos céus e você vai ver que as outras coisas todas vão ser acrescentadas, porque você está fazendo renúncias em prol desta pérola. Senhor Deus, no nome de Jesus, o teu filho, queremos te agradecer nesta noite, te louvar nesta noite, te bendizer nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, Pai, aleluia, abençoa a tua igreja, o teu povo, meu Deus. Aleluia, abençoa os teus filhos e filhas, que o Senhor possa dar uma nova visão, uma visão de reino dos céus para o teu povo, para que possamos entender, aleluia, que precisamos, meu Pai, aleluia, dar o valor devido ao reino dos céus.
para que possamos ter uma vida plena na tua presença enquanto estivermos na terra. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade, os irmãos das redes sociais que nos acompanham, Deus te abençoe, te guarde, faça prosperar a tua vida. Aleluia. Final de semana, novos cultos, em nome de Jesus.